Você já sonhou em fazer um mochilão pela Europa? Acordar a cada dia em um país diferente, cruzar fronteiras em trens antigos, conhecer pessoas do mundo todo e viver experiências que nunca saem da memória? Muita gente acredita que isso é um privilégio para poucos. Mas a verdade é que com o planejamento certo e um pouco de desapego, dá para viajar pela Europa gastando muito menos do que você imagina. Nesse vídeo, eu vou te mostrar passo a passo como montar um mochilão pela Europa com pouco dinheiro, desde o planejamento até a escolha das cidades, transporte e hospedagem. E no final, eu ainda vou te dar sugestões completas de roteiros prontos, ideais para quem quer começar essa aventura. Então já pega papel e caneta ou abre o bloco de notas, porque esse vídeo vai te ajudar a transformar o sonho da mochila nas costas em realidade. Antes de pensar nas passagens ou em quantos países visitar, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: o que eu quero dessa viagem? Um mochilão pode ter vários estilos, e essa decisão muda tudo. Você quer uma viagem mais cultural, explorando cidades históricas e museus? Prefere natureza, trilhas e montanhas? Ou está em busca de praias, festas e clima descontraído? Essa definição é o que vai determinar o ritmo da sua viagem, o orçamento e até a bagagem que você vai levar. Por exemplo, quem busca uma experiência cultural e tranquila pode escolher cidades menores e históricas, com custos mais baixos e hospedagens mais aconchegantes. Já quem quer agito e vida noturna precisa considerar gastos extras com transporte, festas e alimentação. E tem mais. Quanto mais equilibrado for o roteiro, com dias de descanso e deslocamentos curtos, mais prazerosa e barata será a experiência. E fica até o final, porque lá eu vou te mostrar exemplos de roteiros completos, prontos para diferentes estilos de mochileiro, dos econômicos aos mais aventureiros. Escolha uma região conectada e barata. Uma das maiores vantagens de mochilar pela Europa é a facilidade de deslocamento. Você pode atravessar fronteiras em poucas horas com trens, ônibus ou voos curtos e, às vezes, sem nem perceber que mudou de país. Mas o segredo para economizar é não querer abraçar o continente inteiro de uma vez. Tentar fazer Paris, Roma, Londres e Praga em 2 semanas é o tipo de erro clássico que encarece tudo e ainda deixa você exausto. A melhor estratégia é escolher uma região conectada, com países próximos e transporte acessível. Veja alguns exemplos de regiões perfeitas para mochileiros econômicos. Leste europeu. Essa é, sem dúvida, uma das áreas mais vantajosas para quem quer gastar pouco. Cidades como Cracóvia, Budapeste, Praga e Bratislava são cheias de história, têm transporte barato, ótimos hostels e uma vida noturna animada, tudo por preços muito abaixo do padrão da Europa Ocidental. Além disso, as distâncias entre elas são curtas e bem conectadas por trens e ônibus noturnos. Sul da Europa. Portugal, Espanha, Itália e Grécia oferecem uma combinação perfeita: clima agradável, boa comida e cultura vibrante. Comer bem, andar a pé e aproveitar o clima é fácil, e dá para economizar muito em comparação a países como França ou Suíça. Cidades como Lisboa, Sevilha e Nápoles são mais acessíveis e encantadoras do que muitas capitais famosas. Europa Central. Essa é uma região para quem quer natureza e organização. Alemanha, Áustria, Eslovênia e Suíça têm paisagens deslumbrantes, mas é preciso equilíbrio. Dá para economizar ficando em cidades menores como Innsbruck, Salzburg ou Lucerna, em vez de apenas nas capitais. E aqui vai um segredo. Quanto mais você se afasta das grandes capitais, mais autêntica e barata a viagem fica. Continue até o final do vídeo, porque daqui a pouco eu vou te mostrar roteiros prontos, combinando várias dessas regiões, com trajetos otimizados e econômicos para quem quer mochilar pela Europa sem estourar o orçamento. Escolha os transportes certos. O transporte é um dos pilares mais importantes de um mochilão e também um dos pontos onde você pode economizar mais.
A Europa tem uma rede de transporte espetacular. Trens rápidos, ônibus confortáveis e voos baratos ligando praticamente todas as cidades. Mas escolher o meio de transporte certo em cada trecho faz toda a diferença no seu bolso. Dica de ouro: quanto mais curta for a distância, mais vantagem você tem usando ônibus ou trens regionais. E quando o percurso for longo, vale olhar os voos low cost. Companhias como Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Vueling oferecem passagens por preços absurdamente baixos, às vezes por menos de 20 euros. Mas atenção, o barato pode sair caro se você não prestar atenção às regras. Essas empresas cobram caro por bagagens grandes ou por imprimir o cartão de embarque no aeroporto. Por isso, viaje sempre com uma mochila leve, de até 10 kg, e faça o check-in online. Outra excelente alternativa são os ônibus noturnos, como os da Flixbus. Eles ligam praticamente toda a Europa e ainda te fazem economizar uma diária de hospedagem, já que você dorme no trajeto e acorda em outra cidade. Se quiser mais conforto e flexibilidade, existem os passes de trem como o Eurail Global Pass, que permitem viajar por vários países dentro de um período fixo, mas nem sempre vale a pena para quem quer economizar. Então compare com as passagens individuais no site Trainline antes de decidir. Resumindo: trecho curto, ônibus ou trem regional; trecho longo, voo low cost, viagem noturna; Flixbus, roteiro extenso; Eurail Pass. Assim você otimiza tempo, dinheiro e aproveita o melhor de cada caminho, porque mochilar também é curtir a jornada, e não só o destino. Como economizar na hospedagem? A hospedagem costuma ser o segundo maior gasto de um mochilão, logo depois das passagens. Mas aqui também dá para reduzir muito, sem abrir mão de conforto nem segurança. A melhor opção para quem quer economizar e conhecer gente nova são os hostels. Eles são seguros, bem localizados e oferecem dormitórios compartilhados que custam metade do preço de um hotel. Além disso, muitos têm cozinha, lavanderia e eventos sociais, perfeitos para quem viaja sozinho ou quer trocar experiências. Exemplo: em cidades como Budapeste, Cracóvia ou Lisboa, dá para encontrar hostels limpos e modernos por 20 euros ou menos por noite. Outra alternativa é o Couchsurfing, uma comunidade onde moradores locais oferecem hospedagem gratuita em suas casas. É uma forma incrível de viver o dia a dia da cidade, fazer amigos e mergulhar na cultura local. Mas claro, sempre verifique as avaliações antes. E se você quiser viajar por mais tempo, existe o Work Exchange, em plataformas como Worldpackers ou Workaway, onde você troca algumas horas de trabalho por hospedagem e alimentação. É ideal para quem tem mais tempo e quer uma experiência mais profunda, imersiva e cultural. Dica: ao reservar, priorize lugares perto das estações de trem ou metrô. Isso reduz deslocamentos e facilita carregar a mochila. Lembre-se, em um mochilão, você não precisa de luxo, precisa de localização, segurança e boas histórias. Alimentação inteligente. Comer fora todo dia é um dos erros que mais encarecem a viagem. A solução é simples: comer como um local. A maioria das cidades europeias tem mercados excelentes, padarias com ótimos preços e até refeições prontas em supermercados. Você pode montar lanches gastando 2 a 3 euros e almoçar por menos de 10. Em cidades como Lisboa, Cracóvia e Atenas, é possível comer bem gastando pouco e ainda experimentar a culinária tradicional. Nos hostels, aproveite a cozinha compartilhada. Cozinhar é uma das formas mais eficientes de economizar, além de ser divertido. Dá para preparar massas, sanduíches, saladas e até jantares coletivos com outros viajantes. Outra dica é apostar nas comidas de rua, como as pizzas de fatia na Itália, os kebabs na Alemanha ou os pastéis de nata em Portugal. Além de deliciosas, são opções rápidas e baratas. E se quiser se dar um mimo, escolha 1 ou 2 dias da viagem para comer em restaurantes locais. E nos outros, equilibre com refeições mais simples. Assim você curte a gastronomia sem estourar o orçamento.
Extras importantes. Leve uma garrafinha de água reutilizável. Na maioria dos países, a água da torneira é potável. Evite bebidas alcoólicas em bares turísticos. Compre no mercado e aproveite com os amigos no hostel. E não se esqueça de sempre carregar um lanche leve na mochila para os deslocamentos longos. Monte seu orçamento. Fazer um mochilão econômico não significa viajar sem planejamento. E um dos passos mais importantes é definir o seu orçamento diário. Isso vai evitar surpresas e te dar liberdade para aproveitar cada momento sem medo de estourar o limite. A maneira mais prática de calcular é dividir seus gastos em 4 categorias. 1. Hospedagem. 2. Alimentação. 3. Transporte. 4. Lazer e imprevistos. Por exemplo, em uma viagem econômica, você pode planejar algo assim: 25 euros por dia para hospedagem, 10 euros para alimentação, 10 euros para transporte, 5 euros para lazer ou extras. Isso dá um total de 50 euros por dia. E se o mochilão durar 20 dias, você precisaria de cerca de 1.000 euros, sem contar as passagens aéreas de ida e volta. Mas é claro que esse valor muda muito de país para país. No leste europeu, dá para viver bem com 35 euros por dia. Já em países como França e Suíça, o custo pode dobrar. Dica: sempre tenha um fundo reserva de pelo menos 10% do total da viagem para emergências. E use aplicativos como TravelSpend, TrailWallet ou Spendi. Eles ajudam a anotar cada gasto e a acompanhar quanto ainda resta no orçamento. Outra dica que faz diferença é levar um cartão de viagem internacional sem taxas abusivas, como o Wise ou o Revolut, que convertem o dinheiro em tempo real e funcionam em qualquer país europeu. Lembre-se, no mochilão, o segredo é controlar o essencial e aproveitar o resto. Viaje na época certa. Viajar na época certa pode reduzir o custo total da sua viagem pela metade. Os preços na Europa mudam drasticamente dependendo da estação, e saber quando ir faz toda a diferença. Os melhores períodos para um mochilão econômico são a primavera e o outono europeu. Entre março e maio, ou entre setembro e novembro, o clima é agradável, as cidades estão menos cheias e os preços de hospedagem e passagens caem bastante. A primavera traz aquela energia de recomeço, com flores por toda parte, dias mais longos e um clima leve. Já o outono é perfeito para quem gosta de tons dourados, ruas tranquilas e um ritmo mais calmo. É quando você vive o charme europeu sem as multidões. Evite, se puder, o verão europeu, especialmente julho e agosto. É a alta temporada. Tudo encarece, as atrações lotam e o calor é intenso em boa parte do continente. O inverno de dezembro a fevereiro pode ser interessante para quem busca preços baixos e mercados de Natal, mas exige roupas específicas e planejamento com o clima. Dica bônus: se quiser economizar nas passagens, viaje em dias de semana. Geralmente, terça e quarta são os dias mais baratos para voar. Escolher a época certa é o que transforma um mochilão caro em uma viagem acessível, confortável e inesquecível. O que levar na mochila? Esse é o momento de verdade, fazer a mochila. E aqui vale uma regra simples: quanto menos você levar, melhor. Um bom mochileiro sabe que a liberdade está na leveza. Por isso, leve apenas o essencial e opte por roupas versáteis que possam ser combinadas entre si. Use o sistema das 3 camadas, que serve para praticamente qualquer clima da Europa. Primeira camada: camiseta leve e respirável. Segunda: blusa ou agasalho intermediário. Terceira: casaco impermeável ou corta-vento. Assim, você se adapta a variações de temperatura sem precisar carregar roupas pesadas. E aqui vai uma lista prática do que não pode faltar. Mochila principal de até 10 quilos, para não pagar bagagem nos voos low cost. Mochila pequena para passeios, 3 a 4 camisetas, 2 calças leves ou uma calça mais uma bermuda.
um casaco quente, roupas íntimas para 5 a 6 dias, chinelo e um tênis confortável, capa de chuva compacta, adaptador universal de tomadas, garrafinha de água reutilizável, cadeado pequeno e documentos digitalizados no celular e na nuvem. Dica: evite exageros. Se faltar algo, compre lá. Em muitos países europeus há lojas baratas como Decathlon, Primark e H&M, onde dá para achar tudo a preços baixos. A mochila ideal não é a mais cheia, e sim a que te deixa livre para andar quilômetros, subir escadas, pegar trens e explorar o mundo sem peso nas costas, literalmente. Exemplos de roteiros de mochilão barato pela Europa. Depois de entender como planejar, economizar e montar seu mochilão, chegou a hora da parte mais empolgante, os roteiros prontos. Esses exemplos vão te ajudar a visualizar na prática como combinar cidades próximas, equilibrar custos e aproveitar ao máximo cada dia da viagem. Roteiro clássico e acessível. 15 dias. A jornada começa em Lisboa, onde cada rua conta uma história. Reserve 3 dias para se perder pelas ladeiras de Alfama, ouvir o som do fado ecoando nas janelas e provar um pastel de nata olhando o pôr do sol sobre o Tejo. É uma cidade que te acolhe e já te ensina o primeiro segredo do mochilão: não ter pressa. De lá, um voo curto te leva até Madrid, onde a energia muda completamente. Durante 3 dias aproveite para caminhar entre praças cheias de vida, parques verdes e mercados com comidas típicas. É aqui que o mochilão começa a ganhar ritmo. O sotaque muda, a música muda, mas a sensação de liberdade continua a mesma. Pegando o trem você chega a Barcelona, e o clima fica ainda mais leve. Fique por 3 dias curtindo a arte de Gaudí, o mar azul da praia da Barceloneta, a incrível Sagrada Família e o ritmo despreocupado dos catalães. É o tipo de lugar que te faz querer ficar mais, mas o caminho continua. De Barcelona, uma viagem de trem ou um voo barato te leva a Paris, o grande final dessa rota. Reserve 4 dias para caminhar às margens do Sena, ver a Torre Eiffel iluminada e se deixar levar pelo charme da cidade-luz. É o encerramento perfeito de uma jornada que começa simples e termina inesquecível, como toda boa história. Roteiro pelo leste europeu. 18 dias. Esse é o roteiro perfeito para quem busca história, cultura e preços acessíveis. A viagem começa em Cracóvia, na Polônia, um lugar que equilibra tradição e juventude. Durante 4 dias, explore o Castelo de Wawel, a Praça do Mercado e os cafés escondidos entre vielas de pedra. Aqui o tempo parece andar devagar, e é bom que seja assim. De Cracóvia, um trem de algumas horas leva você até Praga, e o visual da janela já é uma viagem à parte. A capital tcheca é um dos destinos mais fotogênicos do mundo. Fique por 4 dias, cruzando a Ponte Carlos, subindo ao castelo e assistindo o pôr do sol nas margens do rio Moldava. Praga tem um ar mágico, como se cada rua fosse um cenário de filme. De lá siga para Budapeste e perceba o contraste entre as colinas de Buda e a modernidade de Peste. São 5 dias de termas quentes, bares em ruínas, travessias pelo Danúbio e noites iluminadas. É o tipo de cidade que combina história e descontração na medida certa. E para encerrar essa jornada, viaje até Viena, elegante, clássica e surpreendentemente acolhedora. Passe 5 dias explorando palácios, parques e cafés históricos, o destino ideal para desacelerar e refletir sobre tudo o que o leste europeu te mostrou. Roteiro Mediterrâneo, 20 dias. Esse é um mochilão banhado de sol, mar e cultura, o Mediterrâneo em sua essência. Comece em Roma, o coração da Itália. Em 3 dias, ande pelas ruínas antigas, jogue uma moeda na Fontana di Trevi e sinta o peso da história a cada esquina. De lá o trem te leva suavemente até Florença, onde o ritmo muda completamente.
Durante 3 dias, deixe-se envolver pela arte renascentista, pelos vinhos da Toscana e pelas cores do entardecer sobre a Ponte Vecchio. Depois embarque rumo a Dubrovnik, na Croácia, e veja a paisagem se transformar. O mar Adriático te recebe com muralhas medievais e águas cristalinas. Fique 4 dias curtindo o clima mediterrâneo, caminhando sobre as muralhas e saboreando frutos do mar frescos. Dali, um voo curto te leva até Atenas, o berço da civilização ocidental. Em 3 dias, explore a Acrópole, os templos antigos e o contraste fascinante entre o antigo e o moderno. E então chega o grande final, Santorini. Passe 4 dias vivendo o sonho, as casinhas brancas, o azul do mar e o pôr do sol mais bonito da Grécia. É o encerramento perfeito de uma viagem que mistura cultura, descanso e poesia visual. Roteiro Natureza e Montanhas. 20 dias. Esse é o roteiro dos que amam a natureza, o silêncio e as paisagens de tirar o fôlego. Comece em Lucerna, na Suíça, e fique 3 dias explorando lagos cristalinos e montanhas nevadas. Cada canto parece uma pintura viva. De lá, pegue um trem panorâmico até Innsbruck, nos Alpes austríacos. Passe 3 dias respirando o ar puro das montanhas, caminhando por vilarejos e sentindo o clima dos Alpes de verdade. Continue a viagem até Ljubljana, a charmosa capital da Eslovênia. Durante 3 dias, aproveite o clima leve da cidade e faça um bate-volta até o Lago Bled, um dos lugares mais fotogênicos da Europa. Da Eslovênia, siga até o Lago de Como, no norte da Itália, e passe 4 dias entre vilas à beira d'água, cafés tranquilos e vistas que parecem saídas de um sonho. Por fim, encerre em Veneza, onde o tempo parece parar. Durante 4 dias, caminhe pelas ruelas, cruze pontes e sinta o privilégio de estar em um lugar que não se compara a nenhum outro. É o tipo de roteiro que te ensina o valor da calma e da beleza simples, onde cada deslocamento é parte da experiência. Roteiro ultraeconômico. 12 dias. Para quem quer mergulhar no espírito mochileiro e gastar o mínimo possível, esse é o roteiro ideal. Comece por Sofia, na Bulgária, e aproveite 4 dias de cultura local, templos ortodoxos e cafés baratos. De lá, um ônibus te leva até Bucareste, na Romênia, onde você passa 4 dias explorando bulevares largos, mercados locais e o charme inesperado da Paris do Leste. E para encerrar, siga até Belgrado, na Sérvia, e viva 4 dias intensos em uma cidade jovem, animada e cheia de vida às margens do rio Danúbio. Um mochilão autêntico, leve e cheio de descobertas, exatamente como deve ser. Cada um desses roteiros é um convite para criar a sua própria versão. Você pode combinar trechos, mudar a ordem ou simplesmente seguir o instinto, porque o verdadeiro mochilão é aquele que não segue regras, apenas caminhos. Fazer um mochilão pela Europa é mais do que visitar lugares. É sobre sentir o mundo de perto, entender que as distâncias diminuem quando a vontade de viver é maior que o medo. É aprender que o conforto pode caber dentro de uma mochila e que cada passo em uma rua desconhecida vale mais do que qualquer lembrança comprada. Viajar com pouco não é abrir mão, é valorizar cada detalhe, cada conversa, cada pôr do sol visto de uma janela de trem. Se esse vídeo te inspirou, deixa o like, se inscreve aqui no canal O Mundo Está Logo Ali e comenta aí embaixo. Qual desses roteiros você faria primeiro se a mochila estivesse pronta hoje? Porque o mundo é grande, cheio de histórias, e ele está logo ali, esperando por você.